Mais um comparativo que você só encontra aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto. Dessa vez a gente trouxe 3 modelos 100% elétricos, aí nessa categoria que alguns chamam de SUVs médios, mas eu prefiro chamar aqui de crossovers médios. Nesse comparativo nós trouxemos para vocês o MG S5, marca que chegou recentemente ao mercado brasileiro, confrontando o Geely EX5 e também o Leapmotor C10. Pessoal, os 3 modelos aqui 100% elétricos, só que existem várias diferenças entre eles. E a ideia aqui é mostrar qual é a melhor opção para você colocar aí na sua garagem. Resumo de cada modelo. Aqui a gente tem o MG S5. A marca tem origem britânica, mas hoje ela está sob o guarda-chuva da SAIC, uma gigante chinesa. No mercado brasileiro, a MG tem 3 modelos. Tem o MG4, com algumas versões, inclusive uma delas com sistema de tração integral. Tem também aí um esportivo conversível, que é o Cyberster, também com tração integral. E aí nós temos aqui o MG S5. O MG S5 só tem 2 versões de acabamento. Essa daqui é a versão topo de linha Luxury, e cabe destacar que esse aqui é um modelo de tração traseira. E o Geely EX5? Pois bem, a Geely é uma marca chinesa que, como a gente sabe, é dona de várias outras marcas. Quer ver um exemplo? A Geely é dona da Volvo, a Geely também é dona da Zeekr. Mas como é que ela chegou ao Brasil? Ela chegou ao Brasil junto com uma parceria da Renault. Tanto é que hoje os concessionários Geely já são concessionários Renault. Não necessariamente na mesma estrutura, mas em estrutura separada. Pois bem, a Geely hoje no mercado brasileiro tem 2 modelos. Tem o EX5 e tem o EX2, um mais compacto, ambos 100% elétricos. O EX5 tem 2 versões, a Pro e a Max. Nesse comparativo aqui estamos trazendo a topo de linha Max, que é um 100% elétrico de tração somente nas rodas dianteiras. Temos também aqui a Leapmotor. O que é a Leapmotor? É uma chinesa que chegou ao Brasil pelas mãos da Stellantis. Então, concessionário Leapmotor, obrigatoriamente, ele é um concessionário das marcas da Stellantis, que são elas: Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën. A marca Leapmotor hoje no mercado brasileiro tem 2 modelos. Tem o B10, que é um modelo mais compacto, e esse daqui que é o C10. Atenção, o C10 tem 2 configurações diferentes. Existe uma configuração do C10 que ele é um elétrico, porém com um extensor de energia. Como é que funciona isso? Ele é um carro 100% elétrico, de tração traseira, e a tração é alimentada por uma bateria. Mas aí ele tem um motor a combustão que atua apenas como um gerador de energia para o sistema elétrico. Ele não traciona o carro e por isso ele não pode ser considerado um híbrido. Mas aqui nessa matéria não é esse que nós temos. Nós temos a versão, ou no caso a configuração 100% elétrico, a BEV. Aqui também temos um veículo 100% elétrico de tração traseira. Todos eles são crossovers médios, mas olha, tem um pouco de diferença de tamanho e peso. Começando aqui com o MG S5, só para vocês terem uma ideia, esse carro tem 2,70 metros no entre-eixos e ele pesa 1.791 quilos. Quando a gente vem aqui para o Geely EX5, ele seria exatamente o carro do meio, porque são 2,75 metros de entre-eixos e ele pesa 1.765 quilos. E aí a gente chega no maior de todos, aqui no caso o Leapmotor C10, que tem nada menos que 2,82 metros no entre-eixos. E também é o mais pesado, com 2.007 quilos. Iluminação dianteira. Nos 3 carros, tudo 100% em LED. Começando aqui no MG S5. Você tem o farol baixo, na parte de baixo, e na parte de cima você tem a assinatura da lanterna e do DRL. Bom, na parte de baixo, farol baixo, o farol alto, e na parte de cima, a luz de pisca em LED. E aqui o ajuste de altura do facho do farol é feito por botão lá a parte interna do carro. Eu particularmente gosto muito desse sistema com botão. Depois a gente vem aqui no Geely EX5, também tudo iluminado em LED, mas aqui num bloco único. Você tem a assinatura de lanterna, tem o farol baixo do tipo projetor, o farol alto do tipo projetor que fica aí nas laterais do farol baixo, e você também tem
a luz de pisca, tudo em LED. O ajuste de altura do facho do farol desse carro é feito pela tela da central multimídia. Chegando aqui no Leapmotor C10, também conjunto totalmente em LED. Você tem aí a assinatura, tem o farol do tipo projetor, farol alto aqui também do tipo projetor, luz de pisca em LED, mas atenção, esse aqui é o único modelo que tem o farol auxiliar dianteiro. E o ajuste de altura do facho do farol também é feito pela tela da central multimídia. Sistemas de assistência à condução, todos eles possuem sistemas completos, mas existem coisas específicas. Começando aqui no MG S5, para assistência de média e alta velocidade, tudo baseado aí na câmera no para-brisa. Para as assistências de baixa velocidade, esse carro tem câmeras 360 graus. Então você tem uma aqui na frente, mais duas sob os espelhos laterais e uma lá na parte traseira. Atenção, esse carro não tem sensor ultrassônico aqui na frente, apenas 4 sensores na parte de trás. O Geely X5 é o mais completo em matéria de assistência à condução. Para média e alta velocidade, você vai ter a câmera no para-brisa, trabalhando em conjunto com um radar eletromagnético aqui na base do para-choque. Além disso, para as manobras em baixa velocidade, tem sistema de câmera 360 graus, com uma aqui na frente, duas sobre os espelhos laterais e mais uma na parte traseira. E atenção, aqui na frente são 2 sensores ultrassônicos e lá na parte de trás são 3 sensores ultrassônicos. Leapmotor C10. Para as assistências de média e alta velocidade, a gente tem a câmera ali no para-brisa. Para as assistências de baixa velocidade, a gente tem câmeras 360 graus, uma aqui na frente, 2 sobre os espelhos laterais e uma traseira. E esse carro ainda tem mais 4 sensores ultrassônicos somente no para-choque traseiro. Tem também aqui um detalhe aqui na lateral, que é essa peça com esse pontinho aqui. Pessoal, certamente não é uma câmera, pode ser um sensor? Talvez. Eu pedi essa informação para o pessoal da Leapmotors, mas eu não tive a resposta de exatamente o que essa peça faz no carro. O que cada carro tem sob o capô, inclusive o sistema de abertura. Começando aqui no MG S5, você pode ver que ele tem aí a varetinha tradicional e para você abrir o capô você puxa 2 vezes a alavanca. Não tem aquela travinha chata aqui na frente, mas a gente percebe aqui que você tem acesso a algumas partes mecânicas do carro, por assim dizer, né? A gente consegue ver aqui o sistema de fluido de freio, a bateria de 12 volts, uma caixa de fusível, aqui você tem uma proteção, aqui nós temos a água do limpador de para-brisa, inclusive 2 sistemas de arrefecimento separado. Não é porque é um carro 100% elétrico que ele não tem sistema de arrefecimento, mas cabe lembrar, esse carro aqui, pessoal, é tração traseira. A título de curiosidade, aqui no MG S5, tem esse cabo aqui, ó, com o capacetinho do bombeiro, que em caso de acidente o bombeiro corta aqui para fazer o desarme do sistema da bateria de alta capacidade. No Geely X5 a gente tem o capô com vareta e também aquela trava de liberação que a gente tem que procurar aqui na frente para fazer a abertura. Pois bem, a gente consegue ver aqui também sistema de fluido de freio, o reservatório do sistema de arrefecimento, a água ali do limpador de para-brisa, os cabos laranjas que representam o sistema de alta tensão do carro. E olha a curiosidade, aqui nós temos 2 cabos sinalizados com o capacete do bombeiro. Tem esse daqui e tem mais esse outro aqui, justamente para o bombeiro fazer o corte e desarmar o sistema de alta tensão. E o Leapmotor C10, bem diferente dos outros dois. Primeiro porque nós temos aqui molas a gás, muito mais confortável, né? Também não tem trava aqui na frente, puxa 2 vezes a alavanca e ele libera. E a única coisa que a gente tem aqui é o bocal para você colocar água do para-brisa, o resto é tudo blindado. E a gente tem também o porta-malas dianteiro, que inclusive aqui é uma capacidade de 32 litros. E se você colocar eventualmente alguma coisa molhada, olha que interessante, ele tem aqui esses pontos de dreno de água. Ou seja, aqui a solução do C10 é bem mais interessante que nos outros dois. Falando de desempenho, aqui no MG S5, pessoal, a gente tem um motor com 205 cavalos de equivalência de potência e o torque máximo de 350 Nm. Lembrando que esse carro é tração traseira.
Quando a gente vem aqui no Geely X5, no Leapmotor C10, olha a coincidência, os dois com 218 cavalos de potência e torque máximo de 320 Nm. Qual que é a diferença? É que o Geely, a tração é dianteira e o Leapmotor C10 é traseira. A gente vai fazer aí o teste de aceleração para ver efetivamente qual que anda mais. Antes de falar de bateria e potência de bateria, vamos falar das tomadas de carregamento, que são diferentes nos carros. Aqui no Geely X5, por exemplo, a tomada fica na parte dianteira do lado direito. Então, falando especificamente da tomada de corrente alternada, olha só, esse carro tem um sistema de tomada trifásico, L1, L2 e L3. Então, se você tiver um carregador de corrente alternada de 22 kW, ele consegue carregar aqui em 11 kW. Quando a gente vem no MG-S5, a tomada fica aqui na parte traseira do lado esquerdo do carro. E como vocês podem ver, é uma tomada monofásica, recebendo no máximo a potência aí de 7 kW, mas que na prática acaba sendo 6,6 kW. E quando a gente vai no Leapmotor C10, a tomada também fica na parte traseira do lado esquerdo. Abrindo aqui a tampa, olha, prestem atenção. Esse carro que a gente está testando está com um carregador embarcado monofásico, mas tem até um aviso aqui, porque esse aqui é um carro pré-série, não é o carro que está sendo vendido na concessionária. O carro que está sendo vendido na concessionária tem um carregador embarcado trifásico, então é a mesma situação do Geely X5. Se você tiver um carregador AC de 22 kW, o carro consegue receber potência de até 11 kW. E a potência máxima em corrente contínua? Atenção, pessoal, isso é utilizado quando você usa aquela tomada de corrente contínua e você tem um carregador que consegue atender a potência máxima do carro. Eu vou falar aqui para vocês as potências que os fabricantes informam, que muitas das vezes é a potência de pico, não necessariamente a potência efetiva onde você consegue carregar o carro. Então, pela declaração dos fabricantes, é o seguinte: o MG-S5 potência máxima de 150 kW, o EX5 potência máxima de 100 kW e o Leapmotor C10 potência máxima de 84 kW. Mas lembrando, isso precisa ser testado num carregador de corrente contínua de alta capacidade para ver se realmente o carro consegue receber toda essa potência que foi declarada pelos fabricantes. E o tipo e tamanho de cada uma das baterias. Vamos começar aqui com o MG-S5. Pessoal, esse carro vem com uma bateria de lítio ferro fosfato. Para o mercado brasileiro, porque lá na Europa esse carro é vendido com bateria NMC, mas aqui é lítio ferro fosfato. É uma bateria de 62 kWh e segundo o Inmetro, a autonomia desse carro é de 351 km. Quando a gente vem aqui no Geely X5, ele dos três é a menor bateria. Bateria de lítio ferro fosfato também é uma bateria de 60,22 kWh. Segundo o Inmetro, a autonomia aqui é de 349 km. E quando a gente chega no Leapmotor C10, ele tem a maior bateria dos três, também de lítio ferro fosfato, só que aqui é uma bateria de 69,9 kWh. Segundo o Inmetro, olha só, a autonomia é de 338, a menor dos três carros. Por que que isso acontece com uma bateria maior? Principalmente pela questão de tamanho e peso. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui para vocês os pesos de cada um dos carros. Olha só, o MG-S5, 1.791 kg, o EX5, 1.765, portanto o mais leve dos três. E o C10, 2.007 kg, ou seja, é um carro maior, mesmo tendo uma bateria maior, acaba tendo um consumo proporcionalmente maior. Falando aqui da parte traseira dos modelos, todos eles 100% iluminados em LED e com a curiosidade de também terem a união das lanternas. Aqui no MG-S5 você tem a união dos elementos, quando a gente vê aqui na lateral, você tem elementos mais verticais da lanterna, ela não é totalmente horizontal, até com uma grafia que eu chamaria de um pouco mais esportiva, por assim dizer. Pois bem, esse carro aqui tem 4 sensores de estacionamento e cabe destacar que ele pode receber engate com capacidade máxima de até 750 kg. Quando a gente vem aqui no Geely X5, aqui você tem um elemento também conectando as duas partes do carro, ele é bem mais horizontal e você vê com linhas mais arredondadas,
Também temos aqui 3 sensores de estacionamento e esse carro não pode receber engate. Por último, temos aqui o Leapmotor C10. Aqui é um desenho bastante horizontal, apenas uma linha horizontal que corta o carro de fora a fora, totalmente em LED, 4 sensores de estacionamento e esse modelo também não tem a possibilidade de engate traseiro. Então, olhando pela questão de funcionalidade, o MG acaba levando vantagem por conta da possibilidade de rebocar outras coisas. Pessoal, uma retificação aqui importante. Depois que a gente gravou o vídeo, o pessoal da Leapmotor entrou em contato com a gente para informar que o modelo C10 pode sim receber engate, com uma capacidade máxima de carga de 400 kg. Como 400 kg está abaixo dos 750, essa é a capacidade máxima caso o reboque tenha ou não freio. Portanto, essa informação chegou depois que a gente gravou o vídeo e nós estamos colocando esse adendo aqui. Mas vamos continuar com o comparativo. Cada um dos modelos aqui, pessoal, tem porta-malas com acionamento elétrico. O MG S5, o Geely EX5, que a abertura é feita no botão que fica aqui na parte do meio, embaixo no centro. E o Leapmotor C10 também, mas a abertura aqui é um pouquinho diferente, ó. O botão fica nessa posição. Os 3 carros também permitem que você consiga fazer a abertura pela chave. Lembrando que o Leapmotor C10 não tem chave, ele tem um cartão. Se você quiser fazer a abertura do porta-malas, você consegue fazer isso pelo aplicativo no smartphone. Porta-malas do MG S5, a marca fala 453 litros. O que não explica é se é medição em litros líquidos ou VDA. Mas olhando assim, você vai ter a impressão, poxa, mas 453 litros só com esse tamanho? É porque esse carro tem o porta-malas com o piso variável. Essa parte aqui você consegue levantar e ter espaço adicional. Ou você pode descer o piso para essa posição mais baixa, aí sim, chegando na medida máxima do porta-malas. E por que que existe esse piso variável? Se a gente olhar ali, o banco traseiro ele pode ser rebatido na proporção 1/3, 2/3. E aí o piso variável está aqui exatamente para quando você faz o rebatimento do banco, dessa forma, com o piso na posição mais alta, você vai ter aí uma continuidade entre o piso do porta-malas e o banco rebatido. Esse porta-malas a gente também observa espaço nas laterais, com essas redinhas, onde você consegue colocar mais objetos. Temos também aqui ó, um pequeno ganchinho e do lado esquerdo mais um ganchinho com iluminação. Não tem nada de muito diferente aqui no porta-malas, só um detalhe que chama a atenção, que quando você está com o piso aqui na posição mais alta, olha só, tools, né? Ferramentas em inglês. Aqui a gente consegue ver o carregador portátil que acompanha o veículo, o triângulo, o gancho de reboque, o compressor e o sistema selante para o pneu. Esse carro não possui step, ele tem aí o sistema selante usado por vários outros modelos. Com o banco traseiro totalmente rebatido, a MG informa uma capacidade máxima de 1.165 litros. Só que tem um detalhe, vocês estão vendo aqui o tampão traseiro, né? Se você quiser usar toda essa capacidade, ou você vai ter que alocar esse tampão na sua garagem, deixando na sua casa, ou então procurar um outro espaço para colocar ele dentro do carro, porque ele não tem a possibilidade de ser colocado embaixo do piso, como a gente já viu em alguns outros modelos. No Geely EX5, a capacidade máxima informada é de 461 litros. Também não sabemos se são litros líquidos ou VDA. Ainda assim, a gente tem aqui o piso variável, onde a gente consegue descer para ter aí a capacidade máxima do porta-malas. O diferencial desse carro é que quando você levanta esse piso, existe um espaço adicional que normalmente a gente não encontra nos outros modelos. Aqui a gente tem o kit reparo do pneu, mais o carregador portátil que acompanha aqui o modelo. A gente também tem a possibilidade de rebater o banco traseiro na proporção 1/3, 2/3. Mas aqui, vocês estão vendo que nós temos uma cobertura retrátil. E aqui do lado tem essa peça que ela pode ser desencaixada. Bom, talvez não seja exatamente para isso que foi pensado, mas a possibilidade existe de você tirar essa cobertura, colocar a cobertura aqui nesta posição, colocar o piso na posição mais elevada,
e aí fazer o rebatimento aqui dos bancos traseiros de forma a ter todo o espaço disponível no carro sem ter que deixar a cobertura na sua garagem ou ter que usar um outro espaço no carro para alocar essa cobertura. Nessa situação, com os bancos rebatidos, a Geely informa uma capacidade máxima de impressionantes 1.877 litros. A Leapmotor informa que no C10 a capacidade do porta-malas é de 465 litros. Também não esclareceu se são litros líquidos ou litros VDA. Aqui a gente também tem a cobertura, que é do tipo retrátil. Agora, uma coisa que a gente observa é a não existência do piso variável. O que a gente tem aqui é, você pode levantar essa parte, inclusive retirar ela. Existe um compartimento adicional aqui, não foi informado qual é a capacidade. Aqui a gente vê o repair kit, que é o compressor e o selante. Tem mais aqui o colete fosforescente, que não é utilizado aqui no Brasil. Só que olha a curiosidade, essa parte aqui, ela levanta. É como se fosse aqui uma tampa de baú, né? Aqui a gente consegue ver o carregador portátil que acompanha o modelo. E esse cabo aqui, que é um extensor utilizado para carregadores que não tem o cabo, né? Você chega, conecta um lado no carregador e o outro no carro. Não é utilizado no Brasil. Pois bem, aqui também a gente pode remover essa cobertura justamente para rebater os bancos. E aí no caso do rebatimento, a gente percebe que forma aí o assoalho plano, né? Porque o piso não é variável. Com os bancos completamente rebatidos, a gente tem uma capacidade declarada de 1.440 litros, mas aqui nesse caso você vai ter que deixar a cobertura ou na garagem ou acomodar em algum lugar dentro do carro, porque não tem um espaço específico para você colocar ela. Os três carros lado a lado, com os bancos traseiros rebatidos. Olha só, aqui no MG S5 eu tive que colocar o tampão ali naquele espaço que fica ali atrás do banco traseiro, porque não dá para guardar ele em outra posição. Quando a gente vem aqui no Geely EX5, banco rebatido, aqui eu consegui colocar o tampão nessa posição, mas você vê que ele fica solto, inclusive não é só o tampão, tudo isso aqui fica solto. Então quando o carro passa em lombada, essas coisas aqui acabam fazendo barulho. E quando a gente vem aqui no Leapmotor C10, aqui com o espaço rebatido, nesse caso, apenas nesse carro, eu coloquei aqui o tampão, que não é o tampão, né? É um sistema corrediço, aqui na frente, que ele acaba ocupando menos espaço. Mas quando a gente olha aqui os três visualmente, claramente o maior espaço está aqui no Leapmotor C10, o segundo maior espaço é no Geely EX5 e o que tem menos espaço acaba sendo o MG S5. Banco traseiro do MG S5. Pessoal, esse carro tem 2,70 m no entre-eixos. Deixei os bancos dianteiros arrumados de forma confortável para sentar lá na frente. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui quase um palmo de distância. Movimentação de pés aqui eu caracterizo apenas como boa. Detalhe, o carro tem o assoalho traseiro totalmente plano, então se você colocar um quinto passageiro aqui no meio, ele não vai ter tanto desconforto aqui com as pernas. Alguns recursos que a gente observa. Saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, mas olha, apenas uma porta USB. Não existem porta-objetos aqui. O que nós temos são as bolsas atrás dos dois bancos, espaço na porta para colocar alguns objetos, também descansa-braço aqui escamoteável com porta-latas, alça de segurança aqui no teto com ganchinho e até mesmo luz de iluminação aqui em LED. Detalhe, esse carro tem o teto solar panorâmico, vem até aqui a parte traseira, lembrando que a parte dianteira pode ser aberta por cima. Então a gente consegue ver aqui atrás um bom padrão. O Geely EX5 tem 2,75 m no entre-eixos, então são 5 centímetros a mais. Usando o mesmo critério de bancos, do meu joelho ao encosto do banco, ó, um pouco mais do que um palmo, o que é uma ótima distância. Então o espaço para pernas aqui é excelente, dá até para cruzar as pernas aqui com facilidade. O assoalho traseiro também totalmente plano, os recursos de conforto, saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro e atenção, duas portas, uma USB do tipo C e uma USB do tipo A. Só que tem um pequeno porta-objetos, então se você eventualmente colocar os smartphones dessa forma, fica fácil ligar aqui nessas tomadas. Temos também bolsa atrás dos bancos, o espaço aí na porta é um pouco maior para guardar objetos. Esse carro também tem aqui
o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas, alça de segurança aqui no teto, luzinha de leitura, o teto solar panorâmico, que a parte da frente pode abrir, a parte de trás é fixa, mas olha o coringa aqui, que você consegue ter 2 ajustes da inclinação do banco traseiro. Esse aqui é a posição mais relaxada e essa daqui é a posição um pouco mais alta. Então, em matéria de conforto, a gente vê que o Geely EX5 tem mais recursos do que o MG S5. E tem mais um recurso aqui no Geely EX5 que faz muita diferença. Aqui embaixo do banco, olha que legal, tem uma gaveta. Tá até informando que a carga máxima aqui é de 3,5 kg. Mas ainda assim, você vai conseguir organizar várias coisas aqui embaixo. Então, para quem tem família e precisa de porta-objeto adicional, isso aqui acaba sendo um tremendo diferencial. Leapmotor C10 é o maior entre-eixo dos 3 carros, 2,82 m. Usei o mesmo critério de distância aqui do banco, olha só, mais do que um palmo aqui, né? Então o espaço é muito grande, você consegue praticamente esticar a perna por completo aqui, o que é muito espaço para você cruzar as pernas. Assoalho traseiro aqui também completamente plano. Para quem vai aqui atrás, saída de ar-condicionado e 2 portas USB, uma do tipo C e uma do tipo A, mas não tem porta-objetos. Atenção, tá vendo esse porta-copos que está aqui nessa posição? Isso acontece porque nesse carro, o descansa-braço não tem o porta-copos, né? Então, se você quiser usar como porta-objetos, é ali. Aí você tem as bolsas atrás dos encostos e também tem espaço na porta aí para guardar mais coisas. Esse carro também conta com teto solar panorâmico, mas o detalhe aqui é que ele é um vidro fixo, ele não abre a parte dianteira, né? Ele só tem aqui a veneziana elétrica, que é igual aos outros carros. E aqui nós também temos a possibilidade de mudar a inclinação do encosto. Você pode colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui, para ficar numa posição ainda mais confortável. E também temos, né, alça de segurança aqui no teto, com a luzinha de leitura. Então, o que a gente pode dizer? Em matéria de espaço, esse carro aqui acaba sendo melhor, mas quando a gente olha para recursos, é o Geely EX5. Outra coisa aqui que faz diferença, se você olhar o vidro traseiro, ele é parcialmente escurecido. Quando a gente compara com o vidro dianteiro, que é o normal, você vê que ele é mais claro, né? Então, isso aqui acaba até ajudando no conforto térmico e também um pouquinho mais de privacidade. Dos 3 carros, só esse que oferece. Banco do passageiro aqui no MG S5. Tudo manual, tá? Não tem ajuste elétrico aqui, tanto inclinação quanto distância, e não tem ajuste de altura. Falando de acabamento, porta. Esse material aqui é emborrachado e aqui também emborrachado, mas isso na porta dianteira, porque na traseira essas peças aqui são de plástico duro. Aí nós temos um material que parece couro acolchoado aqui na porta e também onde você apoia o braço. O resto é plástico duro. Essa parte aqui é igual na porta traseira. Aqui nós temos um plástico que, como vocês podem ver, ele tem aqui uma textura diferente. Inclusive ele se estende aqui para dentro do carro. Aqui na parte superior o material emborrachado e aqui o couro acolchoado. Plástico duro aqui embaixo, onde você tem o porta-luvas, e ele tem aqui um tamanho que eu chamaria de pequeno a médio. Por fim, o que falta aqui nesse carro são alguns recursos, como ajustes elétricos no banco. Geely EX5, banco do passageiro aqui da frente. Detalhe, ajuste elétrico. Inclinação e distância, tá, pessoal? Não tem ajuste de altura nem inclinação do assento, mas tem o ajuste elétrico. Agora, uma coisa legal é que quando você mexe aqui, ele pergunta se você quer salvar a posição, ou seja, tem posição de memória até para o banco do passageiro. Falando em acabamento, você tem um material emborrachado aqui na parte superior, material que parece couro acolchoado aqui no painel de porta onde você apoia o braço, e o plástico duro na parte de baixo. O detalhe é que o mesmo acabamento que você encontra aqui na porta dianteira também é o acabamento da porta traseira. Quando a gente entra aqui para o painel, também temos o material emborrachado nesta parte do painel. Já aqui, ó, é o plástico duro. Aqui nós temos o couro, o material que parece couro acolchoado, e aqui embaixo o plástico duro também. Falando de tamanho de porta-luvas, eu diria que o tamanho aqui é até que bastante parecido ao MG S5. Mas se a gente for fazer uma análise além do banco elétrico, você nota um acabamento um pouco mais sofisticado aqui no Geely EX5.
Um recurso que só o Geely EX5 tem. Se você apertar esse botão aqui para cima, olha o que ele tem aqui. Um suporte, uma espécie de extensor de pernas. Então, se não tiver ninguém no banco traseiro e você afastar bastante esse banco aqui, você tem uma posição que não chega a ser uma cama, mas é uma posição bem mais relaxada para a pessoa ficar. E isso é um recurso que dos 3 carros, só o Geely oferece. Aqui no Leapmotor C10, o banco também tem ajuste elétrico, distância e inclinação do encosto, sem ajuste de altura ou inclinação do assento, mas esse aqui não tem posição de memória, como acontece no Geely EX5. Falando de acabamento, aqui nós temos um material que eu não diria emborrachado, né? Ele tem uma textura aqui um pouco diferente, mas ele é agradável. E aqui o painel de porta, o material que parece couro acolchoado, e aqui também. O plástico duro aqui na parte de baixo. O mesmo acabamento que a gente tem aqui na parte dianteira também é igual ao da parte traseira. Vindo aqui para dentro do carro, você tem aqui um material emborrachado nessa parte. Aqui na parte superior é um material que parece um pouco o material aqui da porta, ele tem uma textura um pouco diferente. E aqui nós também temos esse material que parece o couro acolchoado. Aqui na parte de baixo, o porta-luvas, que aliás é bem pequeno, muito pequeno. Tão pequeno que o manual do carro, olha só onde ele foi colocado. Aqui, sob o console. Por quê? Porque ele não cabe no porta-luvas de tão pequeno que é esse porta-luvas aqui. Então, se a gente olhar aqui em matéria de recursos, ainda que tenha o banco elétrico, tem menos porta-objetos, deixando o Geely EX5 na posição mais confortável nesse quesito. Banco dianteiro. Aqui a gente consegue ver a composição de 2 materiais. Na lateral, um material que parece couro em 2 tons, aqui no centro tecido, e aqui na parte central ainda um microperfurado que, inclusive, se você olhar com atenção, você vai ver que o microperfurado tem aqui um M e o G. Acaba sendo um estilo diferente. Essa versão Luxury também permite que o cliente escolha um acabamento de banco em cinza escuro. Então quem não gosta de acabamento claro tem essa outra opção. Entre os bancos dianteiros, aqui nós temos um descansa-braço com material acolchoado aqui na parte superior, um porta-objetos, onde você tem ali 2 portas USB para fazer a integração com a central e mais uma tomada 12 volts, além de um bom espaço. Aqui, um carregador de celular por indução, você vê aqui um material aveludado, tem esse porta-objetos aqui, mais 2 porta-copos, além da seleção digamos assim, da marcha, né, drive, neutro, ré e park, e o freio de estacionamento. E aqui embaixo você tem espaço adicional para guardar mais algumas coisas. Eu particularmente gosto dessa organização. Por quê? Você pode colocar aqui um smartphone no carregador por indução e você pode colocar o segundo smartphone nessa posição, tá vendo? Encaixa direitinho, fica muito bom. Ou pode usar para outras coisas. E também temos aqui o porta-copos, saída de ar. Aqui você tem inclusive o direcionador mecânico com a possibilidade de fechar aqui a saída de ar, além de controles físicos do sistema de ar-condicionado. Então aqui, para você ligar e desligar o ar-condicionado, ajuste de temperatura, da velocidade, direcionamento, para desembaçar o vidro dianteiro e o vidro traseiro, além aqui de algumas outras funções que estão relacionadas à central multimídia. Então a gente vê aqui um bom desenho, inclusive com soluções mais tradicionais. Geely EX5, banco com material que parece couro, sendo que a parte central aqui é micro perfurada. É um ótimo acabamento aqui, bastante agradável ao toque. Entre os bancos dianteiros a gente tem aqui um descansa-braço com material acolchoado, levantando. Você tem aqui um porta-objetos. Aí você tem essa posição aqui, que desse lado nós temos aqui um carregador de celular por indução. Do outro lado é apenas um suporte para smartphone, não é carregador para indução. Aqui nós temos um porta-objetos, que você consegue ver aqui 2 porta-copos, inclusive olha a posição aqui para você colocar aí um cartão de estacionamento. Só um detalhe, ó. Tá percebendo o barulho, né? Então quer dizer, dependendo do tipo de cartão que você coloca aqui, passou numa rua de paralelepípedo, pode acabar fazendo barulho, mas é bastante prático aqui a utilização. Você tem aqui um espaço grande aqui embaixo para guardar várias coisas, tomada USB do tipo C, tomada 12 volts e USB do tipo A. Então aqui o espaço acaba sendo um pouco maior. Quando a gente fala de botões, são bem poucos. Esse daqui é o botão que você usa aqui para volume, ou até mesmo
algumas funções aqui da tela da central multimídia. São funções relativamente simples que você tem aqui nesse botão. E alguns para o ar-condicionado, ligar e desligar, modo automático, recirculação e desembaçar o vidro dianteiro. Mas como você vê, esse console não tem aqueles comandos mais tradicionais que a gente encontra no MG S5. Aqui no Leapmotor C10, banco com material também que parece couro, com a parte central aqui microperfurada. Quando a gente olha entre os bancos, material emborrachado aqui no descansa-braço. Levantando, nós temos aqui um porta-objetos. Vocês podem ver que não existem tomadas aqui dentro. O que a gente tem aqui são 2 porta-copos e isso aqui é um carregador de celular por indução. O detalhe interessante, pessoal, é que esse carregador por indução, ele também é a posição que você tem que colocar esse cartão para dar partida no carro. Então, se você quiser entrar e usar o cartão, você primeiro coloca aqui, faz a partida no carro, depois remove e coloca o smartphone para carregar. Não é assim tão prático, né? Depois a gente tem aqui na parte de baixo um pequeno espaço, como vocês estão vendo já está aqui ocupado pelo manual do carro, e aí nós temos aqui tomada 12 volts, USB do tipo C e USB do tipo A. Se a gente olhar a organização aqui, eu diria que não é a melhor entre os 3 carros. Outra coisa também que me incomoda e bastante nesse modelo. Aqui nós temos o sistema de saída de ar do carro, mas se você olhar, a saída de ar está aqui dentro, tá? Ela é oculta. E você não tem direcionador mecânico. Se você quiser direcionar o ar, você faz isso pela tela da central multimídia. Eu, particularmente, não gosto dessa solução, mas eu queria escutar a opinião de vocês. Ajustes aqui no MG-S5. Coluna de direção, você consegue ajustar ela em profundidade e altura, mas ela é manual. Banco do motorista, você tem o ajuste de distância, altura e inclinação do encosto. Porém, não tem inclinação do assento e nem posição de memória. E o cinto de segurança aqui é fixo. Quando a gente vem na porta, os comandos, trancamento e destrancamento das portas. Aqui nós temos o controle dos vidros, mas atenção, ó, Simple Stock você tem para todos os vidros. Agora, para subir os vidros, olha só, vidro traseiro, o vidro dianteiro não tem Simple Stock, apenas o vidro do motorista que tem Simple Stock. Algumas pessoas podem se incomodar com isso. Olhando aqui dentro, controle elétrico dos espelhos, tem aqui o seletor com a posição aqui na parte de baixo para você conseguir fazer o rebatimento e o ajuste de altura do facho do farol. E aqui embaixo, a alavanquinha que você puxa 2 vezes para abrir o capô do carro. Ajustes do motorista no Gilia X5. Volante, você tem aqui profundidade e altura com controle manual. Banco do motorista, distância, altura e inclinação do encosto com a posição de memória na central multimídia. E o cinto de segurança é uma posição fixa. Quando a gente fala de controles, aqui na porta, Simple Stock para abertura e fechamento nos 4 vidros, trancamento e destrancamento, bloqueio do vidro traseiro, controle elétrico dos espelhos e apertando os 2 botões com a função de rebatimento. Quando a gente vem aqui para dentro, não tem botões, nenhum botão aqui na parte de baixo. O que você tem aqui é o sistema de liberação do capô. Os botões mesmo estão incorporados ou no volante, ou nas hastes, ou até mesmo na tela da central multimídia. Leapmotor C10, ajustes. Volante, ajuste manual de profundidade e altura. Banco do motorista, ajustes elétricos. Então a gente tem aqui distância, altura, não temos a inclinação do assento, mas temos aqui a inclinação do encosto. Aqui nós não temos posição de memória. E o cinto de segurança também é fixo nesse carro. Pois bem, quando a gente olha os controles de porta, a única coisa que a gente tem aqui é Simple Stock para abertura e fechamento dos 4 vidros. E só. Não tem mais botão nenhum aqui na porta. E quando a gente vem aqui dentro, também não tem mais botão nenhum. Cadê o botão de trancamento das portas? Tá aqui, ó, no volante. Esse é o botão aqui que faz o trancamento das portas. E para ajustar os espelhos, como é que faz? Você entra na central multimídia, ativa a função e vem nos botões do volante para ajustar os espelhos.
Como vocês estão vendo aqui, existe essa tendência de minimalismo nesse carro. Eu particularmente não gosto. E vocês? Central multimídia aqui do MG S5. Pois bem, temos uma tela fixa, horizontal, com alguns atalhos rápidos. O primeiro deles é o drop-down. Quando você puxa a tela de cima para baixo, você consegue ver aqui, por exemplo, brilho da tela. Você consegue mudar aqui o volume dos sistemas. Você também tem alguns atalhos rápidos importantes, como conexão da central a uma rede Wi-Fi, acionar Bluetooth, conexão de dados, porque a central já traz uma linha embarcada onde você consegue ter dados, o ponto de acesso para rotear esses dados para dispositivos dentro do carro, comando para o porta-malas, função auto-hold, controle de descida, programa de estabilidade, esse aqui para desligar o carro e aqui para personalizar o sistema de assistência à condução. Inclusive, quando eu clico aqui, olha só, o que ele fez? Ele desligou as funções do carro, a gente vê até que o painel aqui apagou. E se você quiser também desligar a tela do multimídia, você clica aqui e ele coloca a tela aqui numa condição de repouso. Quer usar novamente? Só pisar no freio com a chave aqui dentro do carro que você consegue reativar a tela da central multimídia. Na parte de baixo da tela a gente também tem atalhos rápidos que são sempre mostrados. Alguns relacionados à climatização, aquecimento do banco do motorista em 3 níveis, aquecimento do volante ligando ou desligando e aquecimento em 3 níveis do banco do passageiro. Esse carro não possui sistema de ventilação dos bancos. Esse ícone aqui é a tela home, a principal da central. Aqui a gente tem um mapa de GPS embarcado, inclusive com indicação de trânsito em tempo real. Aqui a função para áudio, onde você consegue sintonizar o rádio, músicas Bluetooth ou através das portas USB. Este menu dedicado à parte de configurações do carro, onde você tem sistemas de assistência à condução. Aqui você consegue ver várias coisas relacionadas à condução. A parte de conveniência, onde você tem travamento e luzes do automóvel. Aqui são as assistências propriamente ditas, aquelas que te ajudam, o ADAS, né, que a gente já conhece aí de outros carros. Como é que você quer que o carro responda com ADAS, e você tem várias configurações. Esse daqui relacionado à configuração do painel à frente do motorista para as funções do computador de bordo, e aqui um status geral do carro, inclusive com próxima revisão. O outro menu que a gente tem aqui é relacionado ao telefone quando conectado por Bluetooth, um botão de atalho para o sistema de câmera 360 graus. E por fim, nós temos aqui a tela home. Nessa tela home, a gente consegue ver também atalho aqui para o sistema de navegação, você pode acessar pela tela home. Você também tem aqui a opção de acesso rápido às funções de áudio, climatização, que você também consegue acessar via a tela da central multimídia para fazer configurações mais detalhadas, além dos botões físicos que esse carro possui. Aqui um aplicativo que mostra a previsão do tempo. Ele usa a conexão de dados embarcada no carro justamente para recuperar as informações. Então ele depende dessa conexão aqui de 4G. Dependendo da variação do sinal, ele pode ficar um pouco indisponível, mas eu já testei, pessoal, e garanto para vocês que funciona. Pode ser um problema de oscilação de sinal do celular aqui no local onde eu estou. Aqui integração Android Auto e Apple CarPlay que esse carro pode fazer com e sem fio. Temos também aqui alguns serviços online pré-definidos, como Spotify, TikTok e YouTube. Não são necessariamente aqueles aplicativos que a gente conhece dos smartphones, mas são páginas que você consegue abrir essas funções. Aqui um menu dedicado para as funções de bateria do carro, onde a gente consegue ver o status. O carro tem suporte ao V2L, que é aquele sistema que você coloca um adaptador ali na porta C para conseguir ligar equipamentos elétricos, e um analisador de consumo que eu diria que é um dos mais completos do mercado aí quando a gente compara com outros veículos. Novamente aqui nessa tela aqui onde a gente estava, tem a parte de conexão com o telefone, algumas informações do usuário, aqui para você ter os serviços de assistência da MG, que ainda estão sendo configurados no mercado brasileiro, a possibilidade de você ver vídeos, mas aí no caso você tem que inserir um pendrive USB com os vídeos para você conseguir assistir aqui. E por fim, aqui na parte de baixo, aí você tem um menu de configurações
gerais da central multimídia. Tá vendo? Várias coisas da central multimídia a respeito da tela. Se você quer o fundo claro ou o fundo escuro, você tem essa opção de escolher aqui na central multimídia. Detalhe, o fundo claro só na central multimídia. O painel à frente do motorista é sempre fundo preto, tá, pessoal? Aí você tem aqui configurações de sistema, data e hora, conexão Bluetooth, wireless LAN para conectar a central numa rede Wi-Fi, o hotspot para distribuir o Wi-Fi, a conexão de dados do carro para o Wi-Fi, comandos de voz, ou seja, tudo relacionado à central multimídia está aqui nesse menu. Ela não é uma central super complexa, mas eu diria para vocês o seguinte, todas as coisas essenciais estão aí, além de ser uma central conectada que permite rotear a internet, e eu particularmente gostei bastante dos menus, não é difícil navegar nessa central, um pouquinho só de estudo, você já consegue entender tudo como funciona aqui. Central multimídia aqui do Geely EX5. Bom, dos três carros é a maior tela. A gente também tem aqui um menu de atalhos rápidos puxando o drop-down. A gente consegue ver assistências à condução, controle de brilho da tela, inclusive com a função de brilho automático. Aqui a gente também consegue, por exemplo, colocar o fundo preto. O detalhe é que além da tela da central multimídia para o fundo preto, o painel à frente do motorista também vai. Então se eu colocar aqui modo diurno, ele vai trocar a central multimídia e o painel à frente do motorista. Também temos aqui alguns ajustes de controle de cruzeiro adaptativo, a persiana do teto solar, aliás, as configurações do teto solar são feitas pela tela da central, não tem botão físico. Então é por aqui que você fecha a persiana e também faz a abertura do teto solar. Você também tem aqui para habilitar e desabilitar o carregador sem fio, ou seja, se você quiser, você ainda consegue editar alguns desses atalhos, tá vendo? Você tem as funções aqui embaixo, de repente uma outra função que você use mais, você consegue colocar, por exemplo, como um atalho, som espacial, por exemplo, tá vendo? E aí você personaliza essa tela. Aqui também existe a possibilidade de fazer o desligamento do carro pela tela da central, tá vendo? Ele apaga tudo. Quer reiniciar? Basta estar a chave aqui dentro, pisar no freio, que o carro volta a funcionar. Então, além desses atalhos rápidos, também temos aqui na parte de baixo funções importantes como esse botão para home, aqui para você acessar as fontes de áudio do carro, que são várias fontes de áudio que você pode utilizar. Aqui você tem os aplicativos, já vamos falar deles. Temos também aqui configurações do carro, já vamos falar das configurações. E temos aqui o sistema de climatização. Então tem os atalhos rápidos, mas por aqui você vê que o ar-condicionado é digital e automático de dupla zona, onde você consegue ter várias funções, inclusive cabe destacar que esse carro aqui tem ventilação no banco. Ele não tem aquecimento, mas tem ventilação. Então você consegue controlar aqui 3 níveis de ventilação ou deixar ela aqui numa condição automática para indexar com ar-condicionado. Outro diferencial, massagem, tá vendo? E não é só para o banco do motorista. Você também tem massagem aqui para o banco do passageiro e dentro aqui do menu de sistema de climatização do carro, você tem a massagem para o banco do passageiro e também a ventilação para o banco do passageiro. Outra coisa que a gente acha aqui nesse menu de atalho é a função do telefone quando conectado por Bluetooth e um atalho aqui para as câmeras 360 graus do carro, inclusive com a função em 3D, onde você consegue escolher o modo de visão que você tem preferência. Por fim, aqui na tela inicial, a gente tem esse menu que vai direto para as funções de energia do carro, mostrando aqui o percentual da bateria, e aqui você consegue acessar um computador de bordo, onde você tem a viagem atual, aqui você consegue redefinir as informações, quando você quer reiniciar após a recarga, ou até a redefinição após estacionar, e aqui um computador de bordo, que ele faz a medição onde você pode redefinir os dados, mas como vocês estão vendo aqui, é apenas um computador de bordo. Você não consegue ter várias marcações. E aqui você consegue ver um gráfico dos últimos 50 ou 100 quilômetros. Aqui certamente a gente poderia ter mais opções, né, de um computador de bordo, como a gente viu, por exemplo, no MG S5. Então essas são as principais funções aqui da central multimídia do Geely EX5. Explicando um pouco mais aqui o menu de aplicativos, é por aqui que você consegue acessar, por exemplo,
o mapa de GPS embarcado desse carro, que também tem indicação de trânsito em tempo real. Então, quando você está numa região que tem trânsito, ele consegue fazer a indicação, mostrando aí o estado de trânsito que você tem aí nas vias ou rodovias. Você também consegue ver aqui a autonomia do carro, mostrando qual é o alcance do veículo, considerando a carga da bateria atual que você tem. Além de várias outras configurações que você consegue fazer no mapa de GPS embarcado. Aliás, é bastante completo aqui o sistema de mapa de GPS embarcado. Aí você tem mais alguns aplicativos aqui, como por exemplo a possibilidade de ver fotos no carro. Então, via porta USB você consegue acessar fotos. Você também tem aqui o menu central de energia, que é aquele que eu te mostrei que tem um atalho ali na home. A parte de temas que você consegue ter também na tela da central multimídia. Aliás, você pode escolher diferentes papéis de parede e aqui, com muita facilidade, você consegue alterar esses papéis de parede aí com uma facilidade bem grande. Alguns aplicativos você consegue baixar diretamente no carro, mas infelizmente essa unidade aqui ela está desconectada, tá vendo? Deveria ter internet embarcada aqui, mas ela está desconectada. Então sim, existe a possibilidade de você baixar alguns aplicativos, mas olha só, o carro tem CarPlay. Entretanto, ele não tem Android Auto. Se você quiser usar um tipo de integração, o que ele tem é um software próprio, que é esse Carbit Link, para você conseguir fazer a integração do telefone usando esse software que não é o Android Auto. Então aqui nessa opção, aqui você também poderia baixar aplicativos desde que o carro estivesse conectado, mas aqui no caso ele não está conectado e aí a gente não consegue mostrar aí para você os aplicativos que a gente pode baixar. Nesse menu do carro, aí você tem a possibilidade de configurar bem mais coisas do veículo, né? Na verdade, todas as configurações são feitas aqui. Então você tem aqui a parte de sonorização. Aliás, a parte de som desse carro é espetacular, porque ele tem vários modos de som. Você cria som espacial, você cria aqui um sistema de arena, ou seja, é uma parte muito diferenciada, justamente a parte de som. Controles do veículo, então você pode ver aqui que você tem de forma mais detalhada a parte de condução, como é que você quer a resposta do carro, também a questão de iluminação. Detalhe, os ajustes de farol, ligar o farol, desligar o farol, ligar a lanterna, se faz pela central multimídia, não tem botões físicos nesse carro. As partes de assistência à condução aqui também tem menus dedicados de como é que o carro vai responder, comandos de voz, a parte de exibição de uma maneira mais completa, como é que vão ser exibidas aí informações do computador de bordo ou até mesmo tela, conexão de dispositivos, informações do veículo, você pode ver que é bastante completo, inclusive compressão de pneus, e por fim aí a configuração dos sons, onde você tem até mesmo os efeitos sonoros. Aqui na parte de som, esse botão rotativo que a gente tem aqui é o botão de volume, mas quando você pressiona rapidamente esse botão, olha só o que aparece, os modos pré-selecionados do ambiente. Então você tem aqui o som normal, como se fosse uma gravadora, um music hall, um opera house e aí um som em concerto. Você consegue mudar rapidamente aí as funções de som. Ou seja, a gente vê uma central que eu diria que é bastante completa, só que ela é mais elaborada em matéria de menus, né? Então você tem que se inteirar um pouco mais dessa central, estudar um pouco mais, mas com o tempo eu diria que não é muito difícil de mexer, mas certamente mais elaborada do que a do MGS5. Central multimídia aqui do Leapmotor C10. É uma tela bem grande, mas é um pouquinho menor do que a do Gilia X5. A gente também tem aqui menu de atalho, onde você consegue ter aqui modos de condução, controle de brilho não só da central, mas do painel à frente do motorista. Aqui a gente também consegue fazer a mudança do modo escuro, alterando o painel à frente do motorista, ou o modo claro, mudando aí o modo do motorista. Por aqui você tem mais alguns comandos, como trancar o carro, porta-malas, trava dos vidros, que não tem aqui na porta, é feito aqui pela central, liberar o bocal do carregador, função auto hold, que é manter o carro parado, controle de descida, o sistema de atenção do motorista, ou seja, tem algumas funções aqui. Mas a função que a gente não tem aqui é aquela de desligar o carro, que os outros dois têm, mas esse daqui não tem aquela função de fazer o desligamento.
Aqui na parte de baixo da central a gente também tem barra de atalho, onde a gente consegue ter acessos principais. Então aqui você tem o menu Home, aqui você tem um menu de aplicativos que eu já vou falar nele, aqui você tem um menu de configurações também, vamos falar nele, e aqui nós temos opções de atalhos que você pode configurar. Eu deixei aqui o atalho para o mapa de GPS, as câmeras 360 graus do carro e também informações que levam direto à informação do computador de bordo, que por sinal não é assim tão completo. Ele tem aqui o percurso atual e tem aqui desde a última carga, tá vendo? Olha só, esse aqui você não consegue redefinir. O percurso A você consegue redefinir. Aqui você tem o percurso automático. Então somente um deles que você consegue redefinir. É mais completo do que o do Geely, porém é menos completo do que aquele que a gente viu no MG S5. Agora, essas barras aqui eu posso configurar. Se eu apertar e segurar, olha só, eu consigo escolher o que eu vou colocar aqui na barra, tá vendo? Dos ícones. E aqui do outro lado também, os menus de atalho, eles também podem ser escolhidos. Quando você concluir, você fica aqui com os atalhos. Tem também aqui a parte de climatização. Aliás, todas as funções da climatização estão nessa tela aqui. Não existem botões físicos e você tem que controlar tudo por aqui. Então você consegue controlar aqui a temperatura do passageiro e motorista de forma individual. Aqui você tem um menu rápido para aquecimento, ventilação, resfriamento ou modo automático. Agora, as saídas de ar. Olha só, você vai controlar elas por aqui. Aqui o fluxo indireto, aqui o fluxo direto e aqui um fluxo livre. A mesma coisa no passageiro, tá vendo? Ó? Você vai escolher como é que você quer. Quando está aqui em ar livre, você pode clicar na saída e fazer aqui o direcionamento, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. E cada uma das saídas você pode fazer isso quando ele está ali no fluxo livre. É prático? Eu particularmente não acho isso muito prático. E se você quiser fechar a saída de ar, você pode clicar aqui 2 vezes, ele fecha a saída. Ah, eu quero fechar as duas. Não pode, ó, ele não deixa. Uma delas fica obrigatoriamente aberta, então eu posso, por exemplo, deixar essa aberta e essa fechada para o passageiro. Mesma coisa para o motorista, ó, eu posso fechar essa deixando essa aberta, clicando 2 vezes ou então deixando as duas abertas. É prático? Eu particularmente não acho. Prefiro direcionadores mecânicos, mas aqui você faz tudo via central multimídia. Aqui você também tem um modo eco para deixar o ar-condicionado funcionando numa forma mais econômica, né, menos intensa. E aqui um botão de resfriamento rápido. Nesse carro aqui a gente também tem sistemas de climatização de banco. Aliás, aqui você tem, olha só, 3 níveis de ventilação para o motorista e 3 níveis de aquecimento. A mesma coisa acontece para o passageiro da frente. Então, em matéria de climatização de bancos, aqui nós temos a melhor solução entre os carros que a gente viu aí até agora, tá vendo? Dos modelos. Aí você tem aqui uma opção de fechar. Também temos aqui embaixo os atalhos que você consegue configurar, aqui no caso eu já configurei o atalho para os bancos, aqui é renovação e aqui é abertura do porta-malas. Se eu quiser mudar o atalho, basta apertar aqui e segurar e escolher qual daqueles atalhos que você prefere para fazer uso deles. Então a gente, além de ter a barra superior, tem aqui a inferior e aqui em cima, esses menus, você também tem alguns acessos direto. Olha só, aqui para você colocar as preferências de posição que você consegue fazer no carro. Você também tem aqui o bloqueio e desbloqueio das portas. Aqui, se tiver alguma mensagem e configuração de notificação aqui que aparece. Conexão Bluetooth. Aqui a parte de conexão de Wi-Fi, no caso você querendo conectar o carro a uma rede Wi-Fi, mas ele já vem com 4G embarcado que você não consegue rotear para outros dispositivos, só utilizando a central. Aqui você também consegue ativar e desativar o carregador por indução. E esse menu não é necessariamente as câmeras 360 graus do carro. Câmera 360 graus está aqui. Essas aqui que você usa para as manobras. Isso daqui, pessoal, é aquela câmera de dashcam que você pode gravar e olhar essas imagens depois, né? Então você tem aqui as 4 câmeras do carro que ficam gravando permanentemente. E quando você põe para gravar, ó, tá vendo? Ó, disco não instalado. O que é o disco? Na verdade, você vai colocar um pendrive aqui embaixo, na porta USB, para fazer o registro dessas informações, tá vendo? E aí você consegue ver essas informações depois, quando você colocar no seu computador aí o pendrive,
para as informações do carro. Então aí a gente tem aqui também a tela inicial, onde você consegue usar aqui papéis de parede diferentes. Você tem esses menus aqui para acessar rapidamente aqui um mapa de GPS, informações do computador de bordo e informações de áudio. E aqui você tem aqui o menu dos aplicativos, né, que você pode também escolher quais que você vai querer utilizar. Por falar em aplicativos, são vários, inclusive você pode descarregar alguns deles. Por exemplo, o EVMap, Rádio Online, Deezer, Amazon Music, Zoom for Cars, foi alguns que eu já descarreguei. Você tem aqui o App Store, você pode ver que são alguns aplicativos, não são muitos, mas ainda assim você consegue descarregar alguns deles. E quando a gente vem aqui no menu de aplicativo, por exemplo, ele tem aqui um menu de links para algumas soluções que ainda não tem o aplicativo, mas por exemplo, o YouTube. Você está baixando aqui o YouTube? Não. Você vai para uma página de browser aqui embarcado que abre o YouTube aqui para você. Então, você tem o YouTube, mas na verdade é como se você estivesse navegando no seu laptop. Você abre o browser e vai lá e digita o endereço do YouTube. A mesma coisa acontece com esses outros aqui, ó. Se a gente vier aqui na parte Home, YouTube Music, TripAdvisor, ou seja, você não está usando o aplicativo do Facebook, nem do YouTube. Você está abrindo um browser e vai até ali a página inicial do Facebook e você entra aqui com o seu usuário e senha. É uma meia solução, mas que acaba funcionando para você conseguir ter essas funções aí no carro. Aqui você tem um menu de estado do veículo, você vê que você consegue ter mais alguns atalhos, ou seja, funciona como aplicativos. E por fim, você tem esse menu da engrenagem, que é aí onde você vai configurar o carro inteiro. Aqui você tem, por exemplo, os faróis, não tem botão de farol, você faz tudo por essa tela aqui. Parte interior do carro, portas e janelas. Lembra que eu falei do ajuste dos espelhos nesse carro? Você vai ter que clicar aqui nessa função e aí usar esses botões do volante para fazer os ajustes do espelho. Não é uma coisa assim tão prática, mas é assim que você faz. Parte de teto, a mesma coisa, tá vendo? Você tem aqui a possibilidade de até mesmo configurar um botão de atalho, que é esse daqui, tá vendo? Então aqui você tem a veneziana do teto, que você consegue abrir e fechar. Esse botão é um botão físico, mas esse botão é o botão de atalho que você configura. Então quando você clica aqui, você escolhe o que ele faz. Por exemplo, eu quero dobrar os espelhos. Então quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer o rebatimento dos espelhos lá fora, tá vendo? Ó. Ah, mas eu quero usar uma outra função para esse botão. Eu quero fazer o controle dos vidros, abrir e fechar. Então agora eu mudei a função. Então nesse botão aqui, ó, eu consigo abrir todos os vidros ou fechar todos os vidros. Então eu tenho aqui a opção de escolher como é que eu quero esse botão de atalho. Você configura pela tela da central multimídia. Aqui o menu relacionado à parte de carregamento do veículo, inclusive com carregamento programado, alguns modos de condução que você consegue ter aqui no carro, tá vendo? Ó, são várias configurações possíveis. O ADAS do carro, sistemas de assistência à condução, todas as configurações são feitas aqui pela central. O sistema de som do carro tem alguns efeitos sonoros, é mais completo do que o MG-S5, mas não é tão completo ou tão sofisticado, ou não tem a mesma qualidade do Geely X5, então esse carro ficaria intermediário. O assistente de voz, a parte que você configura de forma mais ampla aqui o display do carro, tanto pela tela do multimídia quanto pela tela do passageiro. Ou seja, a gente tem uma central multimídia aqui também que eu chamaria de bastante elaborada, né? Ela fica mais próxima do Geely X5, mas se você perguntar para mim o que eu acho que é mais fácil utilizar, eu diria que a do Geely X5 é mais fácil de utilizar, ainda que essa aqui seja bastante completa. Integração Android Auto e Apple CarPlay. Vamos começar aqui pelo MG-S5. Só de olhar aqui na tela da central multimídia, a gente já está vendo que existe a integração. Tem aqui Apple CarPlay, tem também aqui Android Auto. Rolando a tela aqui para o lado, você tem o menu do telefone para fazer a conexão. Aliás, é muito simples, basta clicar aqui em conectar, tá vendo aqui o Bluetooth, e aí você vai procurar o seu dispositivo. A mesma coisa acontece quando você tem aqui o Android Auto ou Apple CarPlay. Você pode vir aqui, ó, tá vendo? Para fazer a conexão do dispositivo, mas tem uma outra forma que você pode fazer a conexão por cabo. Nesse caso,
a gente tem as conexões aqui embaixo. Você vai perceber aqui que nós temos aqui desse lado a conexão com integração e desse outro lado ali a conexão por USB. No caso, as duas conexões são USB do tipo C, então você precisa usar um cabo, preferencialmente o original da marca do telefone, aqui no cabo USB do tipo C. Vamos fazer aqui a conexão aqui do lado e vamos colocar aqui no smartphone. Nesse caso, ele vai fazer a integração automaticamente, olha só. Já integrou aqui o Android Auto por cabo. Eu estou integrado aqui no Android Auto pelo cabo. Agora olha só, se eu remover o cabo, ele vai interromper a conexão. Basta você vir aqui e clicar aqui, ó, conectar, tá vendo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer a integração sem fio. Então aqui no MG-S5 você tem a possibilidade de escolher o Android Auto por cabo ou também o Android Auto sem fio. Ou seja, as duas opções são possíveis. A mesma coisa acontece com o CarPlay. Esse carro também tem internet embarcada que pode ser roteada para o smartphone. A gente vê aqui em cima ó, que ele está conectado numa rede 4G. Como é que a gente faz o roteamento? A gente rola a tela, vem aqui nesse menu configurações, e aí nós temos aqui a opção de hotspot. Ó. Você vê que o ponto aqui já está ativo, o nome do veículo MG, essa daqui é a senha, e você ainda pode escolher se quer rede 2.4 ou 5 GHz. Ó, vou pegar meu smartphone aqui, eu vou desligar a conexão de dados, vou conectar aqui o Wi-Fi, olha só. Eu vou conectar no carro, olha aí, está conectado. Você pode ver que agora o meu smartphone está conectado somente no carro, porque eu não tenho aqui a conexão de dados. Vamos ver se ele navega? Vamos fazer um teste aqui, ó. Abrir o aplicativo de previsão do tempo, atualizando, e ele está usando a internet do carro para fazer a navegação. Ou seja, é mais um recurso que a gente tem disponível aqui no MG-S5, que é rotear a internet do veículo para dispositivos aqui dentro. Aqui no Gilia X5 nós não temos integração Android Auto, quer seja ela com ou sem fio. Quer ver por quê? Pessoal, tô aqui com o cabo, você vê que ele está ligado aqui embaixo na USB do tipo A, que é a porta que faz integração, porque a do tipo C é apenas carregamento. Se eu conectar aqui o meu dispositivo, olha só, ele diz que está carregando, mas ele não faz a integração. O que acontece aqui é que o carro tem um outro aplicativo, que inclusive eu já instalei aqui num outro smartphone, que é esse aqui, ó, o Carbit Link, tá vendo? E aí ele pede, por exemplo, para ligar o cabo. Então agora vamos trocar aqui o cabo, vamos colocar aqui nesse outro dispositivo, olha só. Fiz a conexão, conecte o telefone à tela USB com o carro e o cabo. Conectei aqui e vamos ver se ele faz a integração. Bom, pessoal, eu consegui integrar aqui o Carbit Link, mas foi com a conexão sem fio, inclusive, olha só. Se eu clicar aqui no aplicativo, está dizendo que a conexão está bem sucedida, porque ele está usando a integração sem fio. Se eu vier aqui no carro e clicar no Carbit Link, olha só, ele já está rodando, tá vendo? Ó, sem fio. O fio está aqui. Claro que se você deixar conectado com fio, ele mantém o celular carregado e aí você não vai ter o equipamento descarregando, porque ele vai usar Bluetooth e Wi-Fi para fazer essa integração. Nessa primeira tela aqui, você está vendo que não estão todos os aplicativos. O que eu percebi aqui? Que quando você clica aqui em espelhamento de tela dividida, olha que legal. Isso que vocês estão vendo aqui é exatamente a tela do meu smartphone. Olha que legal. Ele está copiando a tela do smartphone aqui do lado. E aqui você consegue ter os aplicativos. Eu selecionei alguns. Você quer selecionar outros? Você vem aqui em início rápido, escolhe qual aplicativo que você quer, por exemplo, na tela. Ó, vou colocar esse aqui, ó, Allianz Power, que é da empresa que faz parceria com a gente para carregamento. E aí nessa tela você consegue, ó, abrir o Maps, mas você está vendo, ó, ele abre numa tela pequenininha aqui. Deixa eu ver se ele consegue inverter. Ó. Ele só muda o lado, de um lado para o outro. Olha aí, tá vendo? Aqui a gente consegue também... Ah, agora eu achei aqui. Colocou aqui em tela inteira o Maps. Olha aí. Tá vendo? Aqui ele coloca na vertical e aqui ele coloca na horizontal. E aqui a gente também tem a possibilidade de colocar o Waze. Vamos ver se o Waze também entra. Olha aí, colocou o Waze aqui na horizontal, tá vendo? Então a gente tem esse recurso que não é necessariamente integração Android Auto e Apple CarPlay, mas a gente consegue
fazer essa integração aqui, ó. Vamos testar esse aplicativo. Deixa eu ver se ele aceita aqui, ó. Esse ele não aceitou no horizontal, tá vendo? Então, já deu para ver aqui que não são todos os aplicativos. Ainda assim, a gente consegue ter o aplicativo aqui do lado, ou seja, você vai operar como se você estivesse operando aqui a tela do smartphone. Bom, quem está acostumado com Android Auto, não é a mesma dinâmica, mas o mais importante, existe uma forma de integrar o smartphone aqui à central do Geely X5, e por essa operação básica que eu fiz aqui, eu até que achei interessante essa integração. E para o caso de iPhone, aí o Geely X5 tem sim integração para Apple CarPlay com e sem fio. Olha só, clicando aqui, Apple CarPlay, eu já fiz a conexão aqui do smartphone à central multimídia e vocês conseguem ver aqui que aí nesse caso a gente pode rodar o Waze, o Maps ou os outros aplicativos que são compatíveis aí com a plataforma CarPlay. E o Leapmotor C10, como é que funciona? Pois bem, pessoal, tá aqui a tela da central multimídia. Aqui embaixo a gente tem duas tomadas. Você pode ver que é uma USB do tipo A e uma USB do tipo C. Eu estou ligado aqui na USB do tipo C, que é a tomada de supostamente a integração. Ó, eu conecto o smartphone, ele começa a carregar. Inclusive, é uma tomada de carregamento rápido. Você vai ver que ela consegue entregar aqui uma quantidade de miliamperes bem interessante, tá vendo? Então é uma tomada de carregamento rápido. Mas olha só, pessoal, o C10 não tem integração nem Android Auto e nem Apple CarPlay, seja com ou sem fio. E também não tem nenhum software para fazer isso. Eu entrei em contato com a Leapmotor, eles disseram que não existe previsão para o modelo C10 ter essa integração. Em algum momento eles vão fazer, mas não existe essa previsão. A informação que eu tenho é que o B10, que é um modelo abaixo desse, esse sim, terá a integração em breve. Ainda não tem. Mas como a gente está vendo aqui, pessoal, não dá para fazer a integração. O que você tem aqui é a central conectada, onde você já tem esses aplicativos que você consegue baixar diretamente aqui no carro, ou usar o mapa de GPS embarcado, inclusive que tem indicação de trânsito em tempo real. Você está vendo aqui essas linhas verdes, é justamente a indicação de trânsito em tempo real. Mas integração Android Auto e Apple CarPlay, o carro ainda não oferece. Então, se você quiser usar, por exemplo, o Waze ou Maps, o que você vai ter que fazer? Colocar o seu smartphone aqui nessa posição, que é o carregador de celular por indução, e usar ele a partir desse ponto, ou uma ventosa no para-brisa, o que não é a melhor solução. Até aqui você conferiu a primeira parte do nosso comparativo, onde nós mostramos os carros de forma estática. Não deixa de ver a segunda parte, onde nós vamos colocar eles de forma dinâmica. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.